Senhor Presidente, senhores congressistas, e um cumprimento especial para o Presidente eleito, Luís Montenegro, que contará incondicionalmente com a Distrital do Porto para os grandes desafios que temos pela frente. Em abril de 2018, depois de 2 anos de impasse e de uma tentativa falhada, o PSD, em nome do interesse nacional e por se tratar de uma importante reforma de Estado, subscreveu uma declaração de princípio com o Governo sobre a descentralização. Mas o Governo fez o pleno e falhou em tudo. Falhou o prazo para legislar sobre os diplomas sectoriais, em quase 2 anos. Falhou o gradualismo proposto pelo PSD, que não permitiu que as câmaras pudessem aceitar ou rejeitar competências em 2019 e em 2020. Falhou a inscrição dos envelopes financeiros, que o PSD exigiu e que só foi inscrito no orçamento de 2022. Falhou também a obrigação de garantir a neutralidade orçamental. Uma espécie de intenção de fazer sem haver vontade de fazer coisa nenhuma. Afinal, a marca genética das decisões do Partido Socialista. Prometer sempre, adiar quando convém, cumprir quando calhar. Por isso, foi sem surpresa que os autarcas, independentemente da sua filiação política e ideológica, convergiram em duras críticas ao Governo, acusando de transformar as câmaras municipais em meros servidores, meros executores da manutenção local do Estado, de abandonar as pessoas à sua sorte e de entregar competências sem meios financeiros. Falhou o Governo, mas sejamos realistas, também falhou a Associação Nacional de Municípios. Quando os municípios denunciavam o comprometimento dos seus orçamentos municipais, foram surpreendidos com a assinatura de um acordo, facto consumado, entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, que fixava o montante de 20 mil euros por ano e por escola no âmbito da transferência de competências na educação. Facto agravado, e pasme-se, pela circunstância do Governo manter para si, na parte escolar, a manutenção das escolas já reabilitadas e com melhores condições, atribuindo-lhe por metro quadrado e por escola um valor que é 6,5 vezes mais do que aquele que quer transferir para as câmaras municipais. Como alguém diria, uma vergonha. A Associação Nacional de Municípios falhou porque traiu a confiança dos seus representados. Entre o deve e o haver, só na área da educação registram-se prejuízos na ordem dos milhões de euros anualmente, sem considerar os encargos com a requalificação dos edifícios, o preço das refeições, dos transportes escolares e os custos com retribuições e seguros dos trabalhadores. A Associação Nacional de Municípios não deve ser nem de direita nem de esquerda. Não pode nem deve estar ao serviço de um governo ou de um partido, porque ela representa, na sua essência, todos os autarcas, sem exceção. Discordamos em absoluto desta governamentalização dos municípios e desta reverência ao Governo, que alimenta uma narrativa que coloca em causa a própria autonomia do poder local. A senhora Presidente do Conselho Diretivo deveria saber, melhor que ninguém, que a solidariedade que recomenda aos autarcas e que diz ser importantíssima neste processo, tem de ter 2 sentidos, e que no caso da Associação Nacional de Municípios, é ela que não tem estado à altura dos acontecimentos. A senhora Presidente do Conselho Diretivo bem sabe que em poucas semanas passou de um extremo ao outro e frustrou as expectativas legítimas daqueles que diz representar. Enquanto putativa candidata ao cargo, exigiu ao Governo a suspensão da transferência de competências para a educação, para, no próprio discurso
de posse, anunciar, em nome de todos os autarcas, que os municípios, afinal, estavam preparados para receber aquelas competências no dia 1 de abril passado. Absolutamente imperdoável. Disse a este propósito o nosso companheiro Aires Pereira, Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, que a Associação Nacional de Municípios, estou a citar, está para o Partido Socialista como a CGTP está para o PCP. Não poderia estar mais de acordo. Como se diz na minha terra, são socialistas, cobrem-se todos com a mesma manta. A descentralização perdeu definitivamente para o projeto de poder do Partido Socialista. E já não se sabe onde acaba o Estado e onde começa o Partido Socialista. Nem onde acaba o Partido Socialista e onde começa o interesse nacional. Até a ministra que tutela este processo é a mesma que garantiu uma linha de financiamento a 100% para a remoção das coberturas de amianto nas escolas, à custa dos dinheiros que já eram dos municípios, com a agravante do valor definido por metro quadrado corresponder a menos de metade do custo real de mercado. Uma ministra de um governo que, pelas provas dadas e hoje aqui demonstradas e evidenciadas, também não dá nenhuma garantia aos municípios. O mesmo governo que em 2015 prometeu 150 mil novas casas de habitação social e chegados a 2022 nenhuma entregou. O mesmo governo que em 2015 e depois outra vez em 2019 prometeu um médico de família para cada português e aqui chegados quase duplicou o número de portugueses sem médico de família. O mesmo governo que em 2015 prometeu devolver às famílias rendimentos e as mesmas em 2022 têm sobre si a maior carga fiscal de sempre. Os autarcas são gente com um grande sentido de responsabilidade, que merece respeito, sobretudo de quem governa. Gente com grande espírito de missão, que abraça com paixão as causas que defende, comprometida com a sua terra, que honra a palavra e não troca as convicções por conveniências. Os autarcas não querem nem mais um cêntimo do que aquilo a que têm direito, mas têm absoluta certeza de que não podem, nem querem comprometer a sustentabilidade financeira dos seus municípios por culpa da incompetência de um desgoverno que faz da descentralização uma oportunidade perdida e uma reforma adiada. Face a esta insustentável situação que nos devia envergonhar a todos, o PSD, em nome de um poder local livre e independente, tem de pôr um ponto final neste estado de sítio. Sem papas na língua, sem meias palavras nem meias medidas, temos de denunciar o governo e assumir com coragem e sentido de Estado a defesa de um verdadeiro processo de descentralização. Porque é importante, e com isto termino, que não nos confundam. Não somos, nem queremos ser confundidos com aqueles que exaram despachos para prometer aeroportos e que no momento seguinte dizem que se enganaram e revogam a sua própria palavra. Muito obrigado.